a Sheila, mais alguém, mas a gente vai começar, né? É bom começar no horário. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda, muita alegria de receber você, todas nós aqui desse grupo, da Faculdade CESUB, e queremos hoje aproveitar bastante do seu conhecimento. A gente gostaria que agora, ao iniciar, você se apresentasse para nós, contasse quem é a Cláudia Ugarte. Claro que sim, nossa, é uma felicidade estar junto de novo com essa amiga querida, Magda, que tanto amo e que tanto admiro como ser humano, como professora, como biodanceira de muitos anos. Então, eu me apresento, sim, estou muito feliz de ver aqui essas carinhas novas. Eu sou Cláudia Ugarte, eu sou facilitadora de biodança, é a minha formação. Tenho o grande privilégio de fazer e levar como trabalho o que eu amo, o que eu acredito, porque o método da biodança me deu como presente uma grande transformação, uma abertura da minha vida com relação a tudo que envolve a vida ao meu redor. Então, eu trabalho com biodança, eu me formei em 2011 e desde então eu facilito grupos de biodança. Já eu vou explicar um pouquinho o que é a biodança, não sei se alguém já conhece, além da Magda. E eu facilito vários grupos, é um sistema de desenvolvimento humano que trabalha com grupos. Então, já eu tenho a experiência de levar a biodança para vários grupos sociais, para idosos, para adolescentes, para adultos, fazer biodança fora, na natureza, levar em algumas instituições. Nesse momento, estou em parceria com os hospitalhaços, que é um grande presente que tem tudo a ver com esse brincar, com esse jogo lúdico, mas eu trabalho com o ser humano que está antes do palhaço, para desenvolver os potenciais humanos e ele, o ser humano, poder se relacionar no que for, como pai, como mãe, como palhaço, como pedagoga, como professora, desde um ponto de vista mais humano, né? Então, a biodança lida com pessoas, com gente. Então, esse é meu trabalho principal. Eu moro em Valinhos, eu nasci no México, mas moro no Brasil há muitos anos, tenho um coração verde e amarelo, tenho muito amor por este país, muito, muito amor. Eu adotei o Brasil e então moro aqui em Valinhos e eu estou sempre é uma honra poder levar o que eu sei de biodança agora através do conteúdo teórico, já que a pandemia nos impede de estar juntos, porque é uma metodologia vivencial de presença, de toque, de contato, de olhares, de sorrisos, né, de ressoar mesmo com a nossa presença corpo com corpo. Então, eu não estou fazendo vivências através do Zoom, porque para mim não, é um sistema de desenvolvimento humano que deflagra emoções e é muito importante para mim estar presente e cuidar das pessoas. Então, ao longo quando começar meu tema, vocês vão entender muito bem, mas eu não estou fazendo vivências, mas estou levando desta forma que eu chamo a palavra também dança, porque é uma palavra que não nasce só do intelecto e se dá conexão com o meu coração. Então, é uma vivência também estar aqui e eu espero muito que algo provoque em vocês e não passe só como um conteúdo semântico sem sentido para a vida de vocês. Essa é a minha intenção. É isso. Vou ver você, Cláudia, que saudades que eu estou de você, e que bom trazer você para esclarecer cada vez mais para nós. E você já começou falando que a palavra também dança, né? O que nós temos falado muito aqui, de como a palavra é recebida pelas outras pessoas, principalmente com as crianças, porque essa turma da pedagogia e a disciplina está muito centrada na primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, a palavra é fundamental, é ela que vai começar a abrir
a mente, o coração, a vivência, o desenvolvimento dessa criança, né? Bastante. Sim. Fique bem à vontade, o nosso objetivo é um bate-papo mesmo. Fique muito à vontade, que o tempo é seu, você tem o tempo que você puder para nós, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Magda. Muito obrigada. E para quem quiser perguntar, contribuir, né, fazemos um bate-papo, vocês fazem algum movimento, abrem o microfone, e eu acho que é uma reciprocidade de ensinamentos e a gente vai enriquecer uns aos outros. Não é só uma palestra, não sou dona da verdade de nenhuma forma. Então, para mim também vai ser maravilhoso que vocês possam contribuir com alguma coisa que vocês sabem sobre os jogos lúdicos. Eu vou amar ver qual é esse olhar também. Então, quando vocês queiram, abrimos o microfone, conversamos. Uma das coisas... Sim, fala, Magda. Com licença. Das alunas que estão aqui, quem puder abrir a câmera para se ver, se olhar no olho, Sheila, Thaisa Rosa, Naeli, Luciana e outras que estão aqui. Se eu passar perfume primeiro, eu abro. Fiquem, assim, é gostoso isso também para a Cláudia, para nos ver, né? Para fotografar na retina dela a nossa imagem, isso é bacana, viu? Obrigada, Cláudia. Obrigada. Eu gosto muito de ver, né? Até porque essa forma de levar, mesmo que seja a teoria da biodança, é muito rara, é muito escassa ainda. Eu gosto muito, todos nós sabemos disso. Mas que bom que a gente tem, que bom que a tecnologia tem isso para a gente se encontrar. E sempre que eu falo de biodança, eu quero passar uma sensação de um momento que é um momento de ritualização. O que significa isso? Que a presença, a entrega, a escuta de todos nós esteja quase que 100%, né? Por respeito a todos nós, pela disponibilidade do nosso tempo agora, e que esse tempo precioso que é tão importante por tantas coisas que nós temos para fazer, que a gente possa curtir, né? E que saiamos daqui um pouquinho mais próximas. Então, por isso, o fato de a gente se encontrar se ver é muito importante. Então, eu agradeço quem possa realmente abrir as suas câmeras e ver as suas carinhas. Muito bom. E também, eventualmente, ouvir vocês vai ser muito bom. Quanto tempo que nós temos? Só para saber. Cláudia, nossa aula termina às 8h30, mas você use o tempo que você puder, viu? Eu sei também que você é bastante atarefada aí. O que você puder vai ser uma alegria grande e uma gratidão enorme, tá bom? Tá bom. Bom, eu vou contar para vocês, eu gosto muito de contar coisas que partem da nossa humanidade, abrir um pouquinho de mim, para poder chegar a esse aprofundamento que eu fiz do brincar, desse jogo lúdico, e a relação que fui fazendo com a biodança, que foi muito vivencial, foi uma experiência a partir da pandemia. Quando começou essa loucura toda que a humanidade toda experienciou, de começar a ficar em casa, e particularmente para mim, de tomar a decisão de ir fechando meus grupos de biodança, que as pessoas estão num processo terapêutico de desenvolvimento, no sentido de estimular a saúde, não de focar na doença. Quando veio esse luto, essas perdas, vou ter que fechar um grupo, vou ter que fechar outro, o que vai acontecer, o que está acontecendo com a humanidade, toda essa expectativa que todos nós vivemos, que vai acontecer comigo, com o outro, eu entrei num processo de muita tristeza, né? A minha sensação era de sentir a dor da humanidade, a dor do outro e a minha impotência. E realmente mergulhei num poço de bastante tristeza. Eu não digo que foi uma depressão, porque eu sempre permaneci conectada com a vida. Mas isso me levou a fazer um questionamento que foi muito importante. O que está acontecendo comigo? E eu falava muito de saudade. Eu estou com saudade, eu estou com saudade, eu estou com saudade. E até que eu me perguntei, que saudade é essa?
Que saudade é essa que está te levando para esse lugar, né? Já que eu não posso ver as pessoas. E a minha saudade foi muito clara. Eu tinha saudade de rir. Eu tinha saudade de conexão com a alegria. Era isso. Eu tinha saudade de mim, das minhas versões na relação com as pessoas. E aí eu fui vendo com quem que eu rio, que tenho tanta saudade, para poder sair desse lugar que eu estava. E eu fui vendo que eu tinha saudade das pessoas com que eu brinco. Olha que lindo. Eu quero brincar, eu quero rir. E fui indo para decifrar que pessoas serão essas. E foram principalmente, entre muitas, nesse momento de tristeza, eu fui, que saudade do meu filho mais novo, que mora em São Paulo hoje, tem quase 30 anos, que saudade da minha irmã, que mora no México, eu sou mexicana, como eu falei. Que saudade de rir, que saudade de brincar com eles, né? E que saudade da minha biodança. Então eu comecei a ver uma relação muito grande entre meu trabalho, que eu adoro e que é vivencial, e as sensações que me provoca o rir e o brincar. E com o tempo comecei a ver que o estado vivencial, quando eu falo do estado vivencial, é esse movimento orgânico, biológico, visceral, de produção de neurotransmissores, de produção de hormônios que provoca o brincar, é muito parecido com o que provoca a biodança. E isso se transforma em comportamentos. Eu tinha saudade de estar entusiasmada, de estar divertida, de ter mais vitalidade, de estar com pessoas com as quais eu sou afetiva. Estava com essa nostalgia enorme. Então, a partir daí, eu comecei a aprofundar em esse brincar, que eu não tinha aprofundado como jogo lúdico, e sim através dos potenciais, do qual eu vou falar agora, da biodança. E preparei várias vezes, já fiz com um público diferente, falas sobre a importância do jogo lúdico e a importância do brincar. Então, fui aprofundar, fui ler, e fiquei encantada, e estou encantada porque eu me dei conta de uma das razões pelas quais a nossa sociedade está tão violenta, tão triste, tão polarizada, é a falta do brincar. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Alguém conseguiu ver o vídeo, assistir o vídeo que eu enviei do Território do Brincar? Eu assisti 3 vezes. Perfeito. Tá. Ai, como eu lembrei da minha infância, que deles eu chorei de saudade, tô ficando velha. Eu também assisti. Também? Ai, que bom. Então, a gente vai chegar nesse lugar para falar um pouquinho do território, o que pegou vocês, porque foi uma das minhas pesquisas, dos aprofundamentos que eu fiz, e eu vou depois até deixar já para não esquecer, assistam o filme que se chama Tarja Branca, se não assistiram ainda. Tarja Branca. A partir desse filme, você foi fazendo depois o documentário. É belíssimo. Um dos filmes preferidos meus, que falam também do brincar. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho do que é a biodança, para que vocês saibam e como se relaciona com esse estado vivencial do brincar. Alguém daqui já participou teve uma experiência de biodança, além da Magda, claro, que não? Tá bom. Um dia quando a gente voltar, já temos uma coisa para inventar por aí, Magda. Será maravilhoso. Você vem aqui. Sim, eu vou. Esperava para brincar com a gente. Para brincar, vou amar, sim. Bom, o que é a biodança? Biodança tem duas palavrinhas aí. Bio, que significa vida, dança, que significa movimento. Né? A origem, o significado arcaico da dança, né? Antes de ser aprender a dançar, é movimento. Então, biodança se refere ao movimento da vida. Ele foi criado, eu vou trazer um pouquinho da vida do Rolando Toro, porque tem muito a ver com a pedagogia, senão eu nem trazeria. Foi criado
por um professor. Primeiro ele foi professor, e depois foi antropólogo, psicólogo, poeta, chileno, que nasceu nos anos 30, 40. Mas ele, como professor, ele atuou nos anos 50 em cidades muito pequenininhas do Chile. Imagine o Chile, um país muito pequenininho, muito conservador, em uma cidade pequena. Depois ele foi para Santiago, a capital, mas eram cidades Valparaíso, cidades pequenas, e ele era um professor muito sensível, já desde criança transgressor. Ele queria mudar o sistema educativo desde criança. Ele não estava feliz com como a gente tinha que se sentar, como tinha que aprender, o intelecto tinha que ser tudo, o primeiro, a forma de poder introjetar o conhecimento. Então, o Rolando Toro, que é o nome dele, ele se forma como professor, e nessas cidades pequenas, o primeiro que ele faz é querer mudar, buscar novas formas de aprendizagem vivencial. Tudo que ele quer trazer para a criança não entra só através do racional, e sim através da prática, de colocar o corpo na experiência. Isso, bom, ele foi uma revolução nas escolas da época, mas ele foi muito insistente. E ele cria a primeira escola no Chile, que chamava Escola Granja, aonde a natureza era o principal, era o ambiente que se vivia. Muita relação com a natureza, com o mar, com o campo, com os animais. O Rolando Toro pedia para as crianças pequenas, entre 3 e 9 anos, tirar os sapatos para sentir a grama, sentir o cheiro das plantas para dar aula de biologia, por exemplo. E uma das coisas que ele mais enfatiza é não bloquear a criatividade natural das crianças. Então, ele convida as crianças, quando está na natureza, convida e potencializa a capacidade de contemplação. Olha que coisa linda. Porque essa palavra contemplação, a gente vai voltar no final da nossa conversa com um depoimento de uma professora no Território do Brincar. Né? Ela conclui isso. E eu quero começar com isso, porque o Rolando Toro leva as crianças e fala: contemplem e desenhem. Desenhem o que vocês contemplam. Ele não quer fazer uma intervenção na forma como a criança vai pintar. Então, ele cria coisas maravilhosas, inéditas, porque o sistema educativo era muito diferente, e ainda é, infelizmente, muito tradicional. E ele faz a primeira exposição de crianças, de desenhos de crianças, em um povoadinho que se chamava Pocuro, e depois cria o primeiro festival de crianças, em 1954, que tem uma repercussão internacional através dos jornais. O único que ele faz é permitir que a criança se expresse de forma natural. É belíssimo o que ele faz, é inédito. Então, para vocês verem quem era o criador da biodança, da onde ele parte, da vivência, de uma necessidade de conexão, de resgate com a vida. Se a gente, como adulto, vai perdendo, que nós vamos perdendo na nossa sociedade, que é muito violenta, muito discriminadora, muito cruel, a gente vai dando essa afastada de conexão. Então, é necessário que a gente encontre, descubra métodos, formas de reconectar com essa sensação de estar vivo. Né? A sensação de, uau, eu estou com essa oportunidade de viver, o que eu vou fazer com esse lapso de 90 anos que eu tenho aqui? Né? Então, a biodança, por isso, é um sistema de desenvolvimento humano, né? Um sistema de integração afetiva. E que ferramentas usa? Usa música como deflagrador de emoções, usa movimentos naturais que todas as pessoas podem fazer, por isso é dedicado a diferentes grupos sociais, a todas as pessoas, não tem nada a ver com crença, com religião, nem com ideologia. É dirigido a seres humanos
antes de serem inseridos a uma cultura, porque vamos a resgatar a nossa natureza que foi perdida, de alguma forma. Então, vamos a induzir vivências com música, com movimento, em lugares que a gente fecha e que a gente conhece como um ambiente enriquecido de estímulos positivos. E todas essas palavras, vocês como futuras pedagogas, fazem sentido quando você tem grupo de crianças, ou grupo de seres humanos, né, na aula de vocês, num quarto, que tipo de estímulos eu dou para desenvolver os potenciais. E os estímulos dentro da biodança são a música, o movimento e muita afetividade. Um grupo de pessoas, isso é tudo permeado pela qualificação, pelo elogio e pela estimulação da parte saudável. Dentro de um grupo de biodança, a gente não fala da parte sombria. É um grupo terapêutico que não foca na doença. A ideia, e é muito lindo isso, que o Rolando Toro traz, vamos potencializar a luz, mesmo que nesse momento esteja baixinha. É a metáfora da vela no quarto. A gente nós podemos, não só a criança, podemos estar numa escuridão existencial, mas se existe com certeza, se estamos vivos, uma vela. E a biodança vem a iluminar. Enquanto maior a vela que acontece com a escuridão, ela vai ficando menor. E a gente fica mais iluminado. Então, a nossa proposta é estimular a nossa saúde. Ok? Então, o que a gente estimula? Os nossos potenciais. Olha, eu vou falar algumas palavras e vou fazer de tudo para que vocês possam entender. Se vocês não entendem, me digam. Estimulação dos nossos potenciais genéticos. O que significa isso? São qualidades humanas que estão no conteúdo genético das nossas células. Ou seja, a gente nasce com sementes, digamos assim, um girassol. Vamos pensar numa semente de um girassol. Se você tem a semente e você coloca a quantidade de água que precisa, a terra fértil e coloca no sol, o que vai acontecer? Todo o conteúdo dessa semente, ele vai se expressar o melhor possível e vai vir a ser o que é um girassol, amarelo. Se você não colocar água, se você não colocar sol, ele vai ficar murcho, ele não vai se desenvolver. Nós, seres humanos, também temos sementes germinativas na nossa genética. E essas sementes estão presentes a vida toda. Desde que somos concebidos, ele vai se desenvolvendo até que nascemos. Isso é muito importante, porque alguns dos nossos potenciais, que também vamos chamar de qualidades humanas, eles permanecem dentro de nós a vida inteira. E pode ser que a gente expresse ou que não expresse. Pode ser que eles estejam contidos nas nossas células, esperando condições ideais para serem expressos. Por exemplo, no dia a dia. Eu não sou uma pessoa que faz exercício. Não, eu sou bem preguiçosa. Talvez você nunca teve a oportunidade, né, de experimentar essa vitalidade, mas no conteúdo, na genética está. Eu não sou uma pessoa afetiva. Não, algo aconteceu na tua história que te afastou da afetividade, mas o conteúdo genético está. Eu não sei brincar. Eu não brinco. Algo aconteceu na história que tirou, que bloqueou esse instinto, mas que sempre é resgatado em nós. E nós adultos, vocês pedagogas, professoras, educadoras, é muito importante saber isso, porque o desenvolvimento de vocês, humano, desses potenciais, vai passar para com quem você esteja, para as crianças. E não vai passar só um conteúdo, uma informação. Muitas vezes a comunicação é muito mais forte,
através da vivência, através do olhar, através do sorriso, através do abraço, através de um contato, do que essa fala que eu estou fazendo. Isso, como mãe, quem é mãe sabe, né? Até hoje eu sei, meus filhos, tudo que eu falei, não está nem aí, mas o que eu fiz, né, eles fazem, e o que é muito legal é que é inconsciente. É inconsciente. A aprendizagem passa pelo inconsciente. Depois que você manifesta, passa para a consciência. Isso é uma vivência. Isso tem como característica o jogo lúdico, né? Bom, eu vou falar para vocês os 5 potenciais, as qualidades humanas que a biodança tem, e aí vamos passar para a criatividade, porque é um deles. Com a biodança, e tem também, tudo tem no brincar. Vamos estimular a nossa vitalidade. As pessoas que estão deprimidas, as pessoas que estão tristes, as pessoas que estão com pouco movimentos, precisam de estimulação da sua vitalidade. Que qualidade é essa? O entusiasmo, a conexão com a alegria de viver. Com licença, Cláudia. Sim. Digamos que é a autoestima, porque tudo isso é conectado à autoestima, correto? Correto. A autoestima é uma das qualidades que está no nosso potencial afetivo. Super bem, Sheila, porque você já foi num outro potencial, que eu ia falar depois. Mas tá ótimo, porque é autoestima mesmo, é o quanto que eu gosto de mim. É muito importante, faz parte da integração da tua identidade. Essa conexão afetiva comigo, esse valor que eu dou a mim, só que não sou única no mundo. O valor que eu dou como um ser único a mim e o valor que eu dou como um ser único e repetível ao outro. Essa é a aceitação da diversidade. Se eu fico no valor que eu dou só a mim e o resto não importa, a gente transforma essa sociedade no que a gente conhece como antropocêntrica. O ser humano em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. E tem muito psicopata. E às vezes a gente também funciona assim. Também. Então, quando a gente toca essas falas, super bem colocado, da autoestima, dessa autoconfiança, claro, eu preciso para integrar a minha identidade, sabendo que o outro também tem seu lugar no mundo. Faz parte da afetividade. Muito, muito legal isso. Então, a vitalidade vai trazer a estimulação da vitalidade, é mais entusiasmo, conexão com a alegria de estar vivo, colocação dos nossos limites de forma afetiva, eu dizer não para quem eu não quero, muito importante, né? Dizer sim para o que eu quero, faz parte da estimulação da nossa vitalidade. Outro potencial importante, natural, o que a Sheila falou agora, a afetividade. A nossa capacidade de encontrar como sou afim com outro ser humano. Antes das suas ideologias, das suas culturas, que são muito, das suas diferenças, descobrir que é uma humanidade que nos torna semelhantes. E quando a gente tem essa evolução da afetividade, é belíssimo, porque é a aceitação de tudo que é humano, é o vínculo entre nossa espécie. Os seres humanos somos os poucos seres vivos, animais, no planeta, que conseguem ir violentar esse vínculo com a nossa espécie. É um vínculo natural. A gente vê crianças brincando que não foram inseridos ainda numa cultura e a criança brinca. Porque o que ele encontra na outra criança é um semelhante, né? E não um oponente. Não alguém que é diferente. E pode ser de outra raça, pode ser magro, gordo, azul, verde, menino, menina. Pode ser o que for. É um ser humano que se vincula. Isso é muito lindo. Isso a gente tem. A gente tem no conteúdo genético, mas a gente se afasta. Se afasta, porque precisamos sobreviver numa sociedade que é muito violenta, muito discriminadora, muito ignorante. Né? E nós fazemos parte também dessa ignorância. Então, por isso, esses papos, por isso um método como a biodança e outros métodos que ajudam a desenvolver a nossa humanidade. Tudo bem por aí? Certo? Tá bom. Então, a gente falou da vitalidade,
A gente falou da afetividade, eu vou deixar a criatividade para o último, porque é um deles. Depois, outro potencial que desenvolvemos, que precisamos desenvolver, que é nosso, da nossa natureza, é a transcendência. E é um potencial belíssimo no olhar da biodança, tá bom? Porque todos os conceitos, às vezes, têm outro significado em outras áreas, não somos donos de nenhuma verdade, né? Estou trazendo o que é biodança. A transcendência na biodança significa transcender meu ego. Ver um mundo que existe além do meu nariz. E poder me conectar com tudo de uma forma de reverenciar tudo que é manifestação da vida, com toda a sua beleza. A transcendência no cotidiano significa quando eu me surpreendo com um passarinho. Sabe quando você fica... Tira a tua respiração. Quando você toma um banho, fala... Vou além de mim. Vou além de mim. Isso é transcendência. Não é ir... Não é reencarnar, não é transcender a outra vida, que é muito presente nas culturas orientais, e tudo bem, outra forma de ver. Dentro da biodança, é a nossa capacidade de conectar com tudo com o que não é humano. Ô, Cláudia, e o tanto que é bonito a gente contemplar o arco-íris, eu sou apaixonada com arco-íris. Exato, isso é um desenvolvimento do potencial de transcendência. Isso, né? Quando você fala, gente, que mistério esse? A conexão com o mistério da vida. E a gente pode dar o nome que quiser, não importa. Mas o se sentir levado por um arco-íris é uma coisa belíssima, que faz parte do potencial de transcendência dentro do olhar da biodança. E a gente, através de músicas e de movimentos, abre esse espaço da transcendência. E eu falo assim porque abrimos o peito. Realmente tem movimentos que é assim de abrir. Uau, que maravilha isso. Outro potencial, já falei de 3. A vitalidade, a afetividade, a transcendência. O 4 é o potencial que me conduz ao prazer de estar vivo. Ao prazer mesmo, ao prazer corporal de estar vivo. É um potencial muito reprimido porque a gente gosta até de conversar quando eu estou doente, quando eu estou mal, né? Eu falo, está doendo a cabeça, nossa, a mim está doendo mais, né? Adoramos potencializar tudo que dói, o sofrimento, a culpa, o pecado, tanta coisa que nos leva a sensações que são muito patológicas. Por que a gente não lembra do corpo quando não dói? A gente só lembra do corpo quando dói. Está doendo. Mas quando não está doendo, quando está saudável, quando eu tomo um banho de mar, quando saboreio um sorvete, né? Quando estou com vocês, com esse olhar atento, isso faz parte do gozo de viver, né? O que vale a pena. Que delícia estar com gente que ressoa nesse momento a mesma frequência. Então, qualificar a vida, conectar com a luz. Tudo bem que a gente continua pagando contas, que a gente tem muito problema, que a gente vai adoecer eventualmente. A biodança não muda a vida. A biodança não, essas partes, infelizmente, ainda não mudou, porque é o que a gente queria, uma transgressão cultural. Mas nosso olhar, nossa sensação em relação a ela vai mudando. E os problemas vão ficando um pouquinho menores e potencializando as coisas que a gente tem boas, né? Tem gente que está chovendo e reclama porque está chovendo. Se tem sol, reclama porque tem sol. Se tem banana, porque não tem maçã. Se tem maçã, porque não tem banana, né? Então, olhar, bom, tem banana, vamos curtir a banana, né? Tá chovendo, agora que choveu aqui, não sei como está lá em Minas, aqui choveu, era assim, que bom que choveu, né? Então, que delícia ver a Sheila com esse microfone, eu queria estar com vocês, viu? Ver vocês assim, muito, muito lindo, é muito emocionante. E, então, falamos de 4 potenciais, vamos para o 5º. Vitalidade, afetividade,
transcendência, o prazer de viver. E o quinto é a criatividade. E aí que entra o nosso brincar, o nosso jogo lúdico, né? Quando na biodança, a gente oferece dentro dos nossos encontros muitos jogos estimulados por músicas. E se vocês se dão conta, quando imagine vocês brincando, vocês batendo palmas com uma amiga, com um amigo. Naturalmente, todos os outros potenciais também vão ser estimulados. Eu vou ficar mais divertida, eu vou ficar mais vital, se eu vou brincar de forma respeitosa, eu vou cuidar como que eu bato palmas com outro, porque pode ser que seja uma pessoa que tem menos força que eu, entra o potencial da afetividade para cuidar quando eu brinco, né? Eu me dou conta que tem alguém além de mim, entra o potencial da transcendência. Então, todos os nossos potenciais, eles vão fazendo assim quando a gente se move, né? E o jogo lúdico, o brincar fora da biodança, eu vou ir saindo aos pouquinhos da biodança. Tem muito essas características. É muito lindo. Isso eu descobri agora, que eu falei, gente, brincar é uma forma de desenvolver o humano, natural, instintiva, né? O jogo, eu vou falar uma coisa que eu até incrível que eu encontrei, que eu não sabia, talvez vocês saibam. Vocês sabem a origem da palavra brincar? Vou até perguntar. Eu não sabia, e eu até vou confessar para vocês que foi acho que foi uma professora dando uma conversa sobre brincar, que ela falou para mim. Ela abriu seu dicionário de latim. Brincar tem a origem do latim brincar, com V, não, vínculo, desculpa, latim vínculo, que depois foi se mudando a palavra brincar com V e depois brincar. Então, a origem da palavra brincar em latim é vínculo. Gente, é vínculo. É algo, o vínculo é uma união que nós temos com o todo naturalmente, né? Então, não esqueçam disso. Brincar significa vínculo nas suas origens latinas, né? Então, faz sentido de tudo o que ele traz para o corpo humano e para a vivência, né? Para a existência. Então, indo por esse jogo lúdico e falando desses potenciais contidos nos nossos genes, a gente pode ver que brincar não se ensina. Brincar é um instinto. Brincar é um impulso biológico. O brincar é espontâneo. É uma aprendizagem pelo corpo. Quando eu brinco, eu crio o mundo. É um estado vivencial onde interferem as minhas emoções e as minhas intelectualidades também, mas em equilíbrio, né? Isso como forma natural. Então, idealmente, a criança não necessita de ser ensinada a brincar. Isso foi uma coisa que vamos falar mais para frente. O que aconteceu com esse brincar socialmente, culturalmente? Né? Aonde que nós chegamos? Estamos falando do jogo lúdico e do brincar livre, né? O brincar é inclusivo. O brincar amplia nossa imaginação, cria novos mundos, né? E nos conecta naturalmente com a vida. Quais são os espaços ideais de brincar? Se a gente pensa... O quintal, perfeito. O quintal. Imagina as crianças que moram em apartamento, Sheila. O que a gente está fazendo? O quintal... Trancando o passarinho na gaiola. Pois trancando, aprisionando. Exatamente, exatamente. Aí você deturpa completamente todo esse potencial afetivo, né? Exatamente. Então,
O brincar é um espaço para elaborar sentimentos e o espaço de brincar é exatamente a natureza. E vocês são mais jovens que eu, mas meu espaço de brincar no México, nos anos 70, era a rua. A rua era o espaço de brincar. Era o espaço de relacionamento entre as crianças. Sem medo, né, com toda confiança, sem nem pensar, né? A gente nem pensava no medo. E esses espaços estão muito, muito reduzidos cada vez mais. E agora, bom, com a situação da pandemia, é uma situação para se pensar, para ser estudada, para ver como que a gente vai reverter isso. Imaginem, fazendo um parênteses, porque eu tenho aqui as coisas que eu vou falando, mas eu vou me desviando, que é maravilhoso, e o tempo vai passando, né? Deixa eu ver que oração. Tudo bem, Magda? Com tempo? Tudo bem, Claudinha. Tá bom. Tá bom. Dentro desse potencial afetivo, que um dos nossos grandes impulso biológico, um impulso humano, é o abraço. É o abraço. E esse faz parte da forma como a criança caminha, né? Eu te quero fazer já vivências. Quando a gente faz na biodança, quando a criança caminha, o peitinho vai pela frente. Imagine uma criança, ela vai, o peito, que é onde está nosso afeto, nosso coração, vai assim, não vai a cabeça. Não. Uma pessoa que está preocupada vai caminhando assim, né? Com a cabeça para baixo. Né? Mas a criança não. A criança joga o coração, joga o peito. E nesse momento que a gente não pode se tocar, estão passando alguns vídeos de crianças que vão com o peito aberto e elas são impedidas para cuidar delas, de abraçar o pai, de abraçar o professor, de abraçar o avô. Isso, gente, é muito preocupante, porque estamos reprimindo um impulso biológico, afetivo. E dentro desses potenciais, dessas qualidades que eu falei, o mais urgente de ser resgatado nesse momento na nossa humanidade é a afetividade. É a afetividade. Estamos perdendo a nossa conexão com a nossa afetividade. E esse simples ato da criança ir e falar, não pode, ela faz assim e há um bloqueio na psique. Perigosíssimo. Então, a gente vai ter muita responsabilidade para desbloquear, porque a gente pode, porque a afetividade está no código genético de todos nós também estamos passando por isso, não poder abraçar, né, as pessoas que estão, pessoas queridas, os amigos, mas a gente vai necessitar, quando passe toda esta loucura, recuperar o ser humano como um semelhante e não como uma ameaça. Nesse momento, somos ameaça uns dos outros. E a recuperação do semelhante vai ser através da afetividade. Claro que precisamos de segurança, precisamos de vacina, de tudo que a gente sabe. Estou falando das consequências emocionais que são muito profundas. Não é só, não abrace. É muito profundo. O contato é necessário para o desenvolvimento neuronal da criança. Vocês devem saber isso como pedagogas. É necessário tocar para desenvolver o sistema nervoso. Né? Crianças que não têm isso, às vezes têm consequências. Pode ser revertido, a biodança é um método que ajuda a isso. Né? Bom, então, esse espaço de brincar é um espaço de sentir. Né? Um espaço onde a gente abre as emoções, abre o sentir. E o sentir também é uma parte, uma dimensão humana muito reprimida pela nossa sociedade tão racional. Somos muito racionais. Poucas vezes nas nossas vidas somos perguntados: como você se sente hoje? Quem perguntou para você? Poucas pessoas na minha vida. A gente pergunta: como você está? O que você fez? O que você anda fazendo? Então, quando a gente não pergunta como você se sente, nosso vocabulário, indo para a palavra, afetivo, fica muito reduzido. Muito reduzido. Então, eu só sei quando estou triste, quando estou contente, quando estou com raiva. 3. Fora disso, o vocabulário afetivo se reduz. Né? Eu sinto ternura, eu sinto bondade, eu sinto generosidade, eu sinto compaixão.
eu sinto medo, eu sinto muita coisa. Recuperar nosso vocabulário afetivo é muito importante para comunicar entre nós e para comunicar às crianças. O brincar e a biodança tem uma coisa maravilhosa. Não precisam de falar para se comunicar. Você pode pôr duas crianças de diferentes países, diferentes línguas, e elas vão ter um momento mais delicioso brincando. Porque a comunicação vivencial chega de um outro lugar. Né? E isso que nós, né, como futuros pedagogos, como seres humanos, necessitamos recuperar. O nosso corpo, nossos gestos, mas uma coisa que vem de dentro, e não um teatro, onde eu vou fazer de conta que eu vou te falar uma coisa. E quando eu desenvolvo a minha afetividade, ele aparece, né? Ele reverbera, e às vezes nem é através da palavra, né? Bom, então, tenho duas coisas aqui para ainda ver, antes de fazer umas perguntas e passar pelo território do brincar, que é o documentário. É uma provocação para todos nós, né? Nos diferentes grupos sociais, agora falando culturalmente, né, nesse questionamento de quanto que a gente brinca, quanto que a gente não brinca, o que nós fizemos com esse potencial, aonde está o espaço do brincar, do jogo lúdico, na sociedade? Aonde está o espaço de brincar nas instituições, nas escolas? Quanto tempo dedicamos para isso? Aonde está o espaço de brincar nas famílias? A gente precisa colocar momentos específicos com tempos limitados para brincar. E pior ainda, a gente condiciona a criança para brincar. Você vai brincar se você come bem. Você vai brincar se você faz a lição de casa. Né? Então, o brincar agora é uma condição. Uma condição para fazer uma coisa. E eu fiz, deixa eu ver se eu acho, eu fiz uma pesquisa. O que é brincar no dicionário? O dicionário não o latim. Olhem só a definição de brincar, reducionista e horrorosa. Brincar é se distrair com jogos infantis, representar papéis fictícios. Brincar é entreter-se com um objeto, uma atividade qualquer. Isso você encontra no Google. Então, quem tem esse conceito de brincar, não amplia esse lugar do potencial genético, capacidade de desenvolver como seres humanos, acaba criando um brincar reducionista e que se resume no mundo capitalista a comprar brinquedos. E o brinquedo pronto, olha, isso eu queria ter sabido quando tive filhos, eu não sabia, né? Eu não sabia. O brinquedo pronto tira a criatividade da criança. E o território de brincar tem isso, é criatividade pura nesse documentário. Dá para uma criança uma caixa, porque ela vai ser total diversão, total criatividade, né? E eu só vou falar de mais uma coisa que é muito interessante, que também achei na minha pesquisa, e depois a gente vai conversar junto sobre o território de brincar. Existem cientistas, claro, mas alguns cientistas, especificamente primatólogos, que faz muitos anos, estão pesquisando por que o ser humano percorreu em nossa história uma forma de nos relacionarmos tão violenta, criando uma sociedade patológica, que é a que a gente vive hoje. Essa é a nossa realidade. Né? A gente está aqui para reverter isso, mas também fazemos parte de uma sociedade patriarcal, machista, discriminadora, racista, com todas as ignorâncias que a gente não quer que isso continue. E existem primatólogos, são os estudiosos, quem estuda os primatas, que estão tentando explicar por que o ser humano tomou esse caminho que eles chamam agonístico,
e não um caminho hedônico, né? Uma sociedade agonística é uma sociedade que se estrutura pelo domínio do macho, pelo medo, pela luta e fuga, pela evasão, né? E numa sociedade agonística, que é a nossa, o ser humano levou esse caminho, o sexo se usa para reprodução, há muita repressão sexual, o sexo é uma reprodução, e, olha que interessante, só brincam as crianças numa sociedade agonística. Só brincam, os adultos não brincam. Numa sociedade hedônica, é uma sociedade que tem uma estrutura que é mantida por fêmeas, né, nos primatas, por fêmeas, uma sociedade matrística, matriarcal, que é uma coalição entre as fêmeas para cuidar das crianças, os machos também participam, né, e o sexo é uma forma de pacificar o grupo, e tem uma característica muito interessante. Todos brincam com todos, são sociedades pacíficas. Brinca criança com adulto, brinca criança com criança e brinca adulto com adulto. Isso foi visto por uma primatóloga que viu em 2 espécies diferentes. Eu também deixo assim para que vocês vejam. São os chimpanzés e os bonobos. São 2 espécies de primatas que são primos e eles têm um comportamento completamente diferente. E essa primatóloga chilena, agora, 15 anos atrás, 10 anos atrás, ela foi estudar, e uma das coisas que eles acham na pesquisa é que os bonobos, que são os representantes de uma sociedade pacífica, brincam sempre. O brincar é muito importante para manter uma sociedade mais harmônica. E os bonobos, que são esse tipo de primatas, muito parecidos com os chimpanzés, ela viu que sempre estão brincando, sempre. A brincadeira faz parte do sistema social. E nos chimpanzés, não. Nos gorilas, não. Nos orangotangos, não. E nos humanos também não. Nessas sociedades, só brincam as crianças. O que acontece é que a gente cresce e deixa de brincar, né? É um questionamento. Ninguém sabe, é um mistério para os cientistas. Por que nós deixamos de brincar quando temos esse potencial? Então, também é uma provocação. Com certeza alguém pode dizer que eu brinco. Eu quero resgatar meu brincar. A gente brinca, eu brinco. Mas a consciência da falta do brincar me fez trazer tudo isso, né? O querer resgatar o lúdico, a minha alegria, a minha diversão, e levar as pessoas também para esse lugar onde somos, e não temos, não devemos, em lugar de ser. Quando eu brinco, eu sou. Eu me entrego ao momento. Eu não uso disfarces, né? Bom, então, eu vou passar agora, para a gente abrir um pouquinho os microfones, temos um tempinho, ao território do brincar. Quem não assistiu não tem problema, recomendo que assistam muito, porque quem assistiu podemos comentar agora. Uma das coisas que me fascinou, me encantou do documentário, é que ele começa com uma pesquisa fenomenológica para ver como podemos dialogar as escolas através do brincar. E ele começa mostrando as diferentes, já que é lindo, brincadeiras brasileiras, né? E aí vem aquela saudade, nossa, eu brinquei disso, eu brinquei... as brincadeiras regionais, que é uma riqueza maravilhosa. Mas se vocês veem, no decorrer do documentário, começa um questionamento das mesmas educadoras. Qual é a minha... Elas não sabiam disso. Era uma pesquisa fenomenológica para ver o que acontecia com as crianças. E a observação do brincar livre da criança começa a questionar a educadora. Qual é meu lugar no mundo? O que eu estou fazendo com esse potencial inato da criança? Quando eu fui ensinada a ensinar, a controlar, a intervir
no processo criativo da criança. Isso é muito forte. E vou para a minha palavra contemplar, com a qual comecei, uma das educadoras fala, teve um momento que eu parei e eu me dediquei a contemplar. E elas todas ficam questionadíssimas. O que o sistema educativo está fazendo com o potencial criativo da criança? E onde está meu lugar criativo? Cláudia. Sim, Sheila. E nós fomos treinadas para mediar. O mais difícil é segurar isso. Porque treinam também as educadoras para intervir, para poder ter esse processo, para poder ser assim com a criança. Então é complicado. Sim. É muito complicado, é muito complicado. É uma provocação imensa. Existem alguns, e essas eram escolas privadas e públicas, né? É lindo de ver como depois todas as crianças das diferentes escolas, não importa, elas acabam vinculadas, né? A origem da palavra é brincar, vinculadas. Então, eu gostaria de escutar vocês um pouquinho e que a gente reflita, que todo esse papo chegue no lugar de vocês, na intimidade de vocês, fazendo algumas perguntas e cada uma vai responder se quiser, não tem obrigação, né? Mas é abrir um pouco esse coração e que possa dizer, você brinca hoje? E aonde que tocou você, ser humano, né, como educador, como educadora de futuras crianças, aonde que tocou o documentário, se você assistiu, Território de Brincar, ou a fala que eu estou trazendo? Aonde está o lugar do teu lúdico, do teu brincar, da tua afetividade hoje? É uma pergunta, um questionamento, e a gente pode abrir e escutar uns aos outros, sem julgar. Ninguém é dono da verdade. Sheila. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. O meu lúdico hoje está só focado no estudar. O Ave está me deixando louca, Cláudia. Não, falando sério, vou falar sério agora. Tá difícil, tá difícil. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Magda, para de isso, não vou parar, não. Turma, Cláudia, nesse documentário me trouxe algumas percepções. Uma Demais. delas, Pode falar. A criança... Desculpe, Sheila, depois eu abro para você outra vez, pode ser? Tá, desculpa que eu não percebi que você não tinha terminado. A criança ter... Agora é a hora de brincar, agora não é a hora de brincar, agora brinca. Aí a criança está naquele fôlego, naquela contemplação, naquela vivência. Não, agora para. Então, assim, tolhe a todo momento a liberdade da criança de criar, né? E a gente sabe isso, quando está no processo criativo, se alguém tolhe ou se alguma situação acontece que a gente para, quando a gente volta, a gente tem que retomar tudo, né? Porque a gente perde o processo. E uma coisa importante também que eles descobriram foi que, por que separar as crianças? Agora brinca a criança de 2 anos, a mãe depois brinca de 6, por que não? E por que não adulto também com a criança, né? Como você já falou, Cláudia. E perceber assim, que o brincar é vital, o brincar é vida, né? Brincar é viver, é ser, como você já disse, Cláudia. E aí, como é que nós estamos fazendo isso com a nossa criança? E assim, e também terminou o intervalo, a criança está brincando, ela parou, ela vai para a sala de aula. E por que não brincar dentro da sala de aula? Por que não brincar com a geografia? Por que não brincar com as disciplinas que estão ali, né? Até porque nós vivemos também, mesmo o processo educacional, ele é muito cingido, ele é muito cortado, né? Nós temos aulas agora de uma disciplina, depois de outra, então se fala tanto na inter, na multi, na transdisciplinaridade, mas nós não chegamos a isso ainda em termos práticos, né? E isso faz com que nós tenhamos tantos alunos tristes por aprender, não gostando da escola. Por quê? Porque não tem vida.
O dia que a escola tiver vida e perceber que não são esses cortes que fazem um bom aprendizado. E quando a Sheila falou, e a Cláudia também, dessas questões a Sheila falou assim, nós também fomos treinados para isso, claro que nós fomos. E ainda hoje, essa percepção, até semana passada nós conversamos em sala sobre isso, essa percepção é de tão poucas pessoas, né? Mesmo entre professores, que muitas vezes na escola, se a gente faz algo totalmente diferente assim, os próprios pares dizem, ela não quer trabalhar, olha lá, né? Como se eu estar contemplando, como se eu não estar mediando, interferindo, isso fosse não querer trabalhar, não se preocupar com a profissão. E, ao contrário, nós estamos preocupados, sim, com esse processo, só que nosso colega não tem essa percepção ainda. E a Cláudia foi uma coisa muito bonita, que ela falou o seguinte, nós estamos aqui para mudar. Né? Então, nós que somos responsáveis por essa mudança, porque nós temos o privilégio de perceber essas coisas, de ler, né, Sheila, tanto, que você está cansada de tanto ler, porque a leitura te traz outros mundos também. A leitura também é uma brincadeira. Para mim, ler é brincar também. Né? Escrever é brincar com as ideias. E nós aprendemos com a educação que tudo tem que ser muito sério. Né? Tudo tem que ser muito sério. Tanto que se fala assim, o próprio vocabulário, aquela pessoa é pessoa séria. A pessoa séria é aquela que levanta com o espectador, que corre que nem louco, que vai, que volta, como se isso fosse o ideal. E é exatamente isso que nos faz mal, enquanto seres, enquanto vida plena. Né? Mas, legal. Volte a falar, Sheila, que eu te Temos metódicos demais. Tal dia é coisa de tal, dia da faxina, dia disso, dia daquilo. A gente tem que ser menos metódico, entendeu? Porque as pessoas muito metódicas, elas se tornam pessoas amargas. É isso que a Magda quis dizer, né, Magda? Sim. É patológico, viu, Sheila? É patológico, é doentio. Exatamente. Eu faço alguns atendimentos na área da psicologia e tem uma pessoa que ela não sabe ficar à toa. Enquanto está trabalhando, parou, ela adoece, ela entristece, ela entra em depressão. Olha só, gente, a que ponto nós chegamos em termos de patologia. Né? Complicado. Então, porque ela tem que se sentir sempre útil, sempre fazendo alguma coisa. Mas útil para ela mesma, porque às vezes ela está achando que ela fica inútil parada. Com certeza. E aí, aquilo que você falou, Sheila, que é a autoestima. Ela não se acha uma pessoa boa quando ela está à toa, porque podem chamá-la de preguiçosa, e não sei o que mais. Uma pessoa dessa, às vezes, não se aceita também no espelho, né? Porque ela tem que intervir dentro de uma atividade dessa forma para ela ser alguém, porque ela não se gosta nem de olhar no espelho, né, Magda? Sim, e quando a gente fala isso, a gente não está denigrindo a pessoa, não. A gente está percebendo assim, é um ser humano que está nisso, né? Que está doente dessa forma. Ser humano. O que nós podemos fazer para mudar isso para essa pessoa e para outras pessoas? Por isso que eu acredito que no próprio documentário as próprias professoras viram que elas estão doentes. Sim. Que elas estão doentes, entendeu? Elas estão infectadas de uma educação arcaica, tradicionalista, que, assim, quebrou tabu. O projeto quebrou todos os tabus, gente. Exatamente. Todos os tabus, entendeu? Ela mesma começou a ver dentro da casa dela brincar, contemplação com os filhos delas. E, assim, o que chamou muita atenção foi uma amarelinha, Cláudia, aquela amarelinha redonda. Sabe o que eu imaginei? Eu vou bolar uma amarelinha para ensinar a tabuada. Que me veio na cabeça, eu já bolei a amarelinha para ensinar a tabuada. Porque dos meus meninos de 3º ano ao 5º ano, eu tenho que ensinar a tabuada, e é muito difícil aquele negócio copiando, né? A mãe vai chegar lá, vai estar pulando o menino. Eu falei, então ensinar, não me enche, não. Ô, Sheila, sabe o que eu pensei? Sheila, sabe o que eu pensei? Amor. Você falando da amarelinha, eu pensei a gente bolar, fazer alguma coisa assim, um campeonato de ioiô. Crianças, pensa? Muito bom. Que delícia, que resgate delicioso. As crianças de hoje em dia não sabem o que é isso. Mas o e também não tem esse espaço escolar. O ioiô foi tirado pelo Beyblade. Pelo Beyblade, exatamente. Aí depois do Beyblade... não sei o que acabou, mais, né? Aí veio os jogos computadorizados.
No entanto, Jamila, não sei se você viu o documentário, o que deram mais de enfatização, assim, dentro da pesquisa, ela começou a tomar vários rumos, mas a brincadeira de casinha, né, Cláudia? Magda, a brincadeira de casinha foi uma observação muito grande para os professores, porque a gente não deixa a criança fazer a pipoca, a gente não deixa a criança lavar a louça, a gente não deixa a criança fazer nada. Na casinha eles faziam tudo, gente, não se machucavam, não. Sim. E viver tudo, né? Um relacionamento. O relacionamento, social, integração, eles conversavam, não brigavam. Muito interessante, porque eu brinquei de casinha no quintal da minha casa. Nós entrávamos para casa depois de 6 horas, só para tomar banho, jantar e dormir. Aí ficava o dia inteiro no quintal. Comendo fruta, descalça, na horta, pegando moranguinho. Aí ficava o dia inteiro no quintal, gente. Que privilégio, Sheila. Eu era um tatu. Ai, que beleza. Que lindo. Era uma chácara grande que meu pai morava, entendeu? Meus filhos não viveram isso, Cláudia. E as crianças não estão vivendo isso. Não. Entendeu? Eu vejo casos onde eu atendo, que eu dou aula particular, Cláudia, que as crianças ficam trancadas em cubículos, igual você falou, em apartamentos. Sim. Mas entendeu? Isso é a violência que a gente está vivendo, né? Não tem como liberar as crianças. Mas os pais também estão muito ocupados, Lu. Estão muito ocupados. Os pais estão muito ocupados, às vezes o prédio tem playground. Pela gente, né? A gente não tem tempo de mais nada. Não. Luz, o prédio tem playground. Quanto tempo você não vai em playground? Eu fui há 10 dias, 15 dias atrás. Sim. Sim. Por mais que é complicado. Pode falar, Mário. Luciana Lacerda quer falar. Fala, Lu. Estava comentando que eu também gostei das brincadeiras de casinha, porque eu mais brincava era de casinha, porque não havia brinquedos, né? Achei interessante demais. Mas hoje em dia não tem como. Os meus meninos até foram criados, era um bairro pequeno, e os meninos foram brincar na rua, mas hoje em dia os meus sobrinhos já não conseguem, não pode, não tem como. Até na escola mesmo, você tem que ficar vigiando as crianças umas das outras. A violência espalhou de uma forma que atrapalhou muita coisa. Sim, sim, é uma realidade bem triste. Por isso ser instrumentos de transgressão aqui, né? Ser pessoas que queiram mudar. E também ser eu acho que bem realistas, porque às vezes eu sou assim muito intensa, né? Já que eu já ia querer fazer uma granja, né? Igual Rolando Toro. Vou comprar galinhas, vou comprar horta, mas a gente tem que perceber em que lugar está a sociedade, que realmente nós estamos numa sociedade muito doente, e sentir com a semente que a gente faça, porque vocês vão precisar trabalhar, vocês vão entrar numa escola, que talvez não vai falar mais nem pensar. Né? Uma das coisas que eu Rolando, eu conheci ele, falava... Ele começou em escolas tradicionais, não foi assim tudo cor-de-rosa, em escolas tradicionais, colocando as bancas em forma de círculo, numa roda, porque ele não gostava de colocar uma frente no outro. Então, ele fechava a porta da sala para a diretora não ver e ele poder fazer pelo menos uma coisinha simples. Então, com pequenos gestos, né, leva uma plantinha, ou seja... Tem que ter um equilíbrio, porque se a gente se desespera, cai na loucura, né? Mas ter essa afetividade, eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou fazer o possível, como que eu posso fazer para manter meu trabalho, né? Para ganhar minha grana que é necessária e dar a essas pessoas a afetividade, que comunicação que eu quero, que cuidado que eu quero, que cuidado vocês vão ter com vocês, né, para não se desgastar. Então, é todo um movimento de buscar a tua tribo para conversar sobre isso, para refletir e, sim, ser fonte de mudança. Ser fonte é muito importante, né? Me sentir fonte de uma possível mudança que é progressiva, né? Também ter esse cuidado. Quem mais gostaria de falar que não falou ainda? Alguma coisa que queiram contribuir? Como está essa questão de brincar dentro de vocês? A gente não vai ficar só falando, não, vocês podem falar. Porque eu amo falar. A Lenice... A Sheila não deixa a gente falar, Cláudia. Deixa eu chamar a Lenice, Tatiana, Thaís.
Cláudia, o vídeo, eu voltei lá na minha infância também, como as meninas disseram, sabe? Que na minha época também brincava no quintal, né? Fazendo aqueles bonequinhos lá com manguinha, com chuchu, né? Era uma delícia. Voltei lá na minha infância, foi ótimo. E esses dias minha filha me falando, eu tenho um filho de 25, uma filha de 23. Ela falando que nunca brincou de bete, porque eu não deixava, eu tinha medo, né? Da violência, né? Porque ela é menina. Então, eu estava pensando que a gente, como futuras educadoras, a gente tem que repensar, né? A gente vê o que a gente traz, que resgata, né? Do passado para nossas aulas. Nós vamos dar quando a gente se formar e começar a trabalhar. A gente tem que reinventar, né? Ser criativa para poder buscar essas brincadeiras de antigamente, que as crianças de hoje, além delas não não poder brincar na rua, não sei se é porque elas não conhecem, mas elas não têm interesse, né? Só quer mexer em celular, só quer mexer em computador, né? Não tem interesse de outras brincadeiras. Desculpa, estou com a garganta seca. Mas era isso que eu queria falar. Esse tópico que a Anice falou, que elas só querem mexer em computadores, só querem tecnologia, mas é porque foi o alimento que foi dado para elas, correto? Foi o que foi apresentado para elas, né? Eu ia falar isso. A primeira coisa que os pais hoje em dia fazem é a tecnologia. Não tem como. Eles apresentam para a criança, né? Exatamente. A criança não foi comprar sozinho o celular, não foi comprar o videogame. Né? Porque é mais fácil. Pode falar, perdão. Pode falar. Não, pode falar, Thaísa. Isso é questão do celular, porque eu acho que é mais fácil, né? O pai tá lá, não pode dar atenção para a criança. Vai pegar o telefone, vai brincar para lá. Eu acho isso que é mais fácil. Sim. Mas o que eu falei no comecinho, se a gente cria as condições, o potencial genético está aí. Eu tive uma experiência, eu tenho a sorte de morar numa chácara em Valinhos, e eu tenho um neto que mora no Chile. É filho do primeiro casamento do meu marido. Ele tem 7 anos. Ele mora em um apartamentinho no Santiago do Chile, tudo muito concreto. Quando ele chegou aqui, ele não queria tirar o sapato, ele não queria pôr o pé na grama, ele fazia assim nojo para a terra, ele só queria ir brincar no shopping, naqueles para ele, não sei, não lembro como que ela falava, né? Mas os jogos eram aqueles jogos. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus. Eles ficaram 1 mês. Depois de 15 dias, juro por Deus, a criança pulava nua aqui, nua. Porque a gente foi dando as condições, os estímulos, devagarzinho, tira o sapato, olha, a formiga não vai fazer nada, tenha cuidado, só não pisa nela. Ele não queria tocar o cachorro. 15 dias depois, ele estava nu na chácara, brincando, feliz. Ele não queria ir embora. Então, é dar as condições. Quando se tem oportunidade, nem sempre se tem, né? Mas a gente, quando tem, agarra a oportunidade. Né? Tem uma plantinha, mostra para a criança, cheira, come uma mexerica, cheira a mexerica com os olhos fechados, você vai ver que coisa linda é isso. Né? Não espera dá o tempo. Né? São assim, sutilezas que podem trazer uma mudança, um significado para a criança, para os filhos, né? Para nossos relacionamentos, eu acho. Isso. Eu percebo assim também que muitas vezes a gente, como professor, a gente quer ensinar pela intelectualidade, né? Às vezes com sermões, você faz tudo errado, você não faz assim, não sei o que lá, a culpa é sua, por que você fica no celular o tempo todo? E isso, para a criança, não tem muito sentido, até porque às vezes ele vê também a mãe, o pai, o professor também no celular o tempo todo, né? E tem um outro lado que é assim, se a gente fala, vai lá, brinca lá, mas eu não vou junto, eu não vivencio também, eu não brinco também, né? Então, eu acho que tem muito a ver, que você está falando desde que você chegou, da biodança, das vivências, tem muito a ver com a vivência. Como você falou, eu vou sentir o cheiro da mexerica e eu passo para ele também sentir. Então, assim,
a comunhão, né, de comungar também com o outro, esse momento de contemplação e esse momento de integração, e, ao mesmo tempo, um momento de transcendência. Então, provocar esse momento de transcendência é que vai fazer com que a criança, com que a gente possa oferecer esses espaços, essas oportunidades, né? Então, assim, a educar, eu coloco muito isso para os meus alunos, educar é ser, é viver a educação, não é assim, eu passar para você uma ordem, né? Agora faça isso, agora faça aquilo. Como a Sheila disse, não é mediar, mas é estar junto, é vivenciar junto, né? Sim, exatamente. Vivenciar junto. Eu vejo como facilitadora de biodança, falando tudo isso, não vai fazer nada de sentido se eu saindo daqui chuto meu cachorro. Não tem como. É um desenvolvimento mútuo. Todos precisamos. Não é a criança, não é o pai da criança, porque é muito fácil jogar para o outro. É que tudo isso que a gente está falando leve para vocês. Quando a gente desligar a câmera, que não seja um conteúdo para o outro. Quem sou eu perante tudo que a gente falou, como filha, como mãe, como tia, como avó, como parceiro, como parceira? Né? Onde que eu estou? É um ato de coragem a gente se enxergar. Né? Mas só assim a gente muda. Se não enxerga, a gente não vai continuar na mesmice, né? Não vai ter mudança. Então, eu vejo assim um lugar muito, muito rico, muito enriquecedor, trazer esses papos que são pouco comuns. Eu acho que o que a Magda traz hoje, e imagino que seja, com certeza, tenho certeza, que é essa vontade de mudança que vai além do conteúdo sem significado. É muito privilégio, porque nem todos os professores, que são também seres humanos que aprenderam a passar um conteúdo, né? Esse aqui é o que eu preciso passar. Me passaram, vou dar para vocês. Mas é vivencial, é realmente do coração. A gente conecta o coração com a cabeça. Cláudia, a Magda não ensina conteúdo, a Magda ensina a gente a encontrar a nossa essência profissional, a nossa identidade, para melhorar o mundo. Maravilhosa. Eu acredito totalmente, Sheila. Eu sei o que é. Vocês têm uma joia, e vocês são um conjunto de pérolas. São, sim. Elas são muito especiais, todas. Muito bom. É muito emocionante trabalhar com elas. Porque é exatamente isso, né, que a gente professa. Conteúdo tem, o Google está aí cheio de conteúdo, elas não precisam de mim para o conteúdo. Elas precisam do significado do que é ser pedagogo, ser professor, o que é viver, né, a nossa proposta de vida nesse tempo aqui, né, no planeta. Então, é muito importante que a gente busque isso. E o que você falou é muito importante, Cláudia. Não resolve eu na sala, inclusive na sala de aula, nós, professores, todos, devemos ser facilitadores mesmo de aprendizagens, né? Ser pessoas que levem significado daquilo. E o que você falou, não resolve eu me mostrar numa situação com uma pessoa que está integrada e, de repente, como você falou, chuta o cachorro, maltrata a pessoa que vem na porta oferecer alguma coisa, né? Ou maltrata um aluno, ou maltrata um colega. Então, assim, por isso tem que ser vida, porque vida a gente vive em todos os momentos. A gente não é uma coisa aqui e outra coisa lá. A gente é um ser único e integrado, porque se não formos assim, nós seremos desintegrados, e aí acontecem as coisas que acontecem hoje no nosso mundo, que é muito triste, essas questões de violência, né, de sofrimento e tudo, né? Se a gente puder fazer, a gente vai continuar fazendo. E essa turma aqui está sempre caminhando também junto e se ajudando mutuamente. Então, isso tem um prazer enorme trabalhar com essa turma. Elas sabem disso, sabe? Que lindo, Magda, que lindo. É um prazer enorme conhecer vocês. Tenho uma firme esperança de que, em algum momento, a gente vai se ver. É um desejo enorme de poder abraçar vocês. Quem sabe um dia eu estou aí no lugar que vocês estão e ouvindo, escutando vocês sobre todos os seus
conhecimentos e vivências e vou amar, tenho certeza que será assim. Parabéns pela escolha linda, né, de trabalhar com crianças. Você diz, né, o futuro está nas crianças, mas eu sinto que o futuro também está nos adultos, aqui e agora. O que a gente vai, e principalmente pelas situações que a gente está vivendo agora. Então, vocês têm muita coisa bonita para contribuir como seres humanos. Parabéns pela escolha da pedagogia. E gratidão, Magda, pelo convite. Amei conhecer, conhecer o grupo, ouvir um pouquinho. Assistam Tarja Branca, vocês vão amar. É belíssimo, um filme lindo. E a minha gratidão. É lindo estar com pessoas assim participativas e conscientes e desejosas. Cláudia, antes de eu encerrar, mostra para nós aquele cartaz atrás, desenvolvimento. Esse... Aí, é isto. Desenvolvendo nossa humanidade com biodança. Lindo. Você está no seu espaço, Cláudia, de biodança? Não, aqui é um escritório pequenininho, é um escritório. O meu espaço fica lá fora, tem um espaço lá que está agora transformado em outras coisas, assim, esperando que logo a gente possa se ver e dançar. Mas isso, tenho fé que vai ser assim. Eu não sei como te agradecer, é de enorme gratidão. Primeiro, pelas saudades que eu estou de você, de te ver, assim, muita emoção para mim de te ver, sabe? Sinta-se abraçada longamente, sinta-se gratificada, porque realmente você fez a diferença na nossa aula de hoje. Quero te agradecer muito. Penso que em dezembro eu vou a Campinas, aí eu vou te ver. Se Deus quiser, que até lá tudo fique, né? Tá bom? Venha. Gratidão a todos vocês. Um beijo enorme. E não esqueçam sempre dessa chama da mudança, da transgressão, assim como Rolando fez. E transgridam nos mínimos detalhes, com afetividade, com respeito, com muito amor. Isso. Muito obrigada. Cláudia, espera aí que eu preciso tirar uma foto. Espera aí. Eu tiro aqui. Gente, cadê você? Sai na janelinha, por favor. Vamos tirar uma foto bonita aqui. A Luana saiu? Eu saio também, eu apareço ali no cantinho. Querida, muito obrigada mesmo, viu, Claudinha? Tira outra foto. Gratidão. Já tirei, acaba de tirar, eu mando para você. Oi, a Loren apareceu aí. Ai, a Flora, uma cara linda. A Luciana, a Luana. Rosa. Que delícia, que lindas. Gratidão, gente. Um bom descanso para vocês. Uma honra estar aqui. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Ai, quanta emoção, quanta coisa boa. Eu tenho muita coisa para falar sobre essa aula de hoje, anotei algumas coisas, mas eu vou deixar para outra aula depois da prova, tá? Eu gostaria só de ouvir vocês, o que vocês sentiram, como é que foi, gostaria de ouvir, assim, de cada uma, nem que fosse uma palavrinha, uma frase, gostaria de perceber como é que vocês estão agora nesse momento. Quem começa? Está fechado. Seu som está fechado. Não quer falar? A Sheila não quer falar mais, não. Ela ficou emburrada agora. Estou emocionada. Lenice, me fale. Começa, então, por Nossa, foi muito bom, Magna. Eu estou pensando aqui, essa pandemia teve um lado bom, né? Porque a gente está tendo umas aulas à distância, mas muito ricas, né? Com vários convidados. A gente está aprendendo muito. Sim. Sabe? Tendo oportunidade que, às vezes, eu acho que se a gente estivesse na sala de aula, a gente não teria. Uhum. Eu fiquei muito feliz. É verdade. Hoje eu comentei com a minha amiga, eu falei, olha, tem uma coisa muito boa da aula remota. Por quê? Eu falei para ela, hoje vem uma pessoa de Campinas falar. Se fosse presencial, eu não podia pagar para ela vir aqui para falar. Entendeu? Então, nesse ponto,
E também, assim, para mim, em termos de tecnologia, por exemplo, quando estava presencial na faculdade, quando eu queria apresentar um PowerPoint, eu tinha que marcar esse PowerPoint, às vezes não tinha no dia, eu tinha que levar minha caixinha de som, levar meu computador, aqui não, está tudo montado, está mais fácil, né? Então, tem coisas boas também, não tem só coisas ruins, né? Bacana. Quem mais quer falar? Tatiane Moura. Estou vendo seu rosto hoje, Tatiane, coisa mais boa da vida. Loren, aula muito rica e cheia de aprendizagem. Então, Gostei muito. Magda. Loren, você não consegue falar? Está sem microfone? Acho que sim. Legal. Quem mais? Magda, é a Tatiane. Oi, Então, eu Tatiane. comecei a ver o vídeo que a Cláudia pediu, só que eu não consegui terminar, porque na hora que eu fui começar a assistir, ia começar a sua aula. Mas, assim, com a aula de hoje, eu achei muito importante e, assim, com a sua matéria estou aprendendo muita coisa, estou, assim, sendo uma mãe melhor a cada dia, né, porque eu tenho um menino de 5 anos. E, tipo assim, igual falaram das tecnologias, meu menino tinha um tablet, ele ficava muito assim, envolvido, até que eu tirei ele e resolvi vender, porque não tinha como eu ficar com ele aqui em casa, ele queria ficar o dia inteirinho envolvido em celular ou em tablet. Até então, que agora não, ele brinca. Eu tendo essa matéria, eu decidi brincar com ele, vivenciar a brincadeira com ele. O pai dele também brinca de cavalinho com ele. Então, assim, eu tô achando muito importante aqui, ele falando aqui perto de mim, ó, de luta também. Que bonitinho. Ele tá assim, fala que eu brinco de luta. Tatiane, parabéns, a diferença começa dentro de casa. Porque, Nossa, mudou demais. Parabéns, Porque, a tipo, diferença começa dentro de casa. Tipo, igual antes, a gente não brincava muito com ele, tipo assim, vai brincar pra lá, igual a Magda falou mesmo durante a aula. Aí agora, vivenciando o curso de pedagogia, a aula da Magda, não, ele mesmo hoje falou, não, mamãe, vamos sentar, vamos brincar. Bonitinho. Mas eu tô aprendendo muito. Bacana, Tatiana, fico muito feliz por você. E como a Cláudia falou, essas são as transformações. Não resolve nada a gente aprender se a gente não muda nada. Né? É só aprender mentalmente, sentido, né? Bacana, parabéns, muito bom mesmo. Tem mais, né? Catherine, gostei demais da aula e do vídeo. Cadê você, Catherine? Você não está conseguindo falar pelo microfone? Deixa eu ver que está aqui. Achei bastante legal as brincadeiras. Foi uma experiência gostosa que mesmo na aula online a gente consegue aprender bastante coisas. Legal. A Loren escreveu a aula muito rica e cheia de aprendizagem. Gostei muito da participação. Agregou demais para a nossa aula. Muito bem. E tinha visto já da Jamile, né? Seja muito bem-vinda à nossa aula, turma de pedagogia da Faculdade Cesub de Saúde. Gostei. Obrigada, Jamile. É isso aí. Né? Não sou eu que assim, eu chamei, né? Mas todos nós aqui recebemos bem a Cláudia. Com certeza ela ficou muito feliz. Ela é uma pessoa também realmente muito especial. Quem mais? Naeli. Naeli, desculpe, Naeli. Eu queria acrescentar sobre o vídeo também, que eu achei muito interessante. E, tipo, as aulas que a gente está tendo online, lógico que está melhor que presencial, porque a gente está tendo, igual a Sheila falou, a gente está tendo muito professor que a gente não tinha condição de ter nas aulas presencial. E gostei muito também das brincadeiras, o jeito que a gente está desenvolvendo com as crianças cada dia que passa, porque não está fácil para as mães. E é isso. Maravilha, Naeli. Maravilha. Quem mais? Luciana Lacerda, Luana, Thaisa Rosa. Ô, professora, eu queria comentar sobre a professora, a Cláudia mesmo. Sim. É a importância do autoconhecimento, né? Sim. Sim. Eu gostei muito da parte de olhar o lado positivo das coisas. É isso mesmo. Então, aquilo mesmo, Luciana e grupo, que ela falou. Se eu não aprendo... Fazer todos os dias. Tentar ver o lado positivo. Eu tenho um pouco de dificuldade. Me pegou direitinho. Outro dia até você falou da questão da infância e tudo. Né? Mas veio o lado assim, onde ela falou, deu aí a metáfora da luz, né? De uma luz de vela. Então, assim, se a gente coloca luz naquilo,
ele vai crescendo e a escuridão vai sumindo, né? E, gente, como a gente já falou um dia desse daí, nós somos muito privilegiadas, nós como seres humanos, né? De estarmos aqui nesse momento, de estarmos aprendendo mais, de saber dessas coisas, porque não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. E nós estamos tendo, então tem que honrar mesmo essas oportunidades que a gente tem, né? Muito bacana. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Tá bom. Jamile! Oi, gente, eu posso falar? Porque se eu começo, eu não paro também, tá? Vocês sabem. Começo, já. Tá muito caladinha hoje. Então, não, porque senão se eu abro a boca, eu não paro também, gente. Eu gosto muito de conversar. Sabe, eu gostei de tudo, assim, do conjunto como um todo. Mas, assim, o que mais me ligou o alerta vermelho foi a pergunta que ficou. E creio que não temos uma resposta muito assertiva para isso. Por que crescemos e deixamos de brincar? O que a gente faz com os registros deliciosos que a gente teve da nossa infância? Onde está isso? Só na memória? Só na mente? Ficou lá para trás e pronto, e acabou? Aí ela citou da sociedade agonística. Ela citou, e eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, gente, a gente já vem de um machismo imbuído há tempo, né? Não é de hoje. A melhora está a passos lentos, mas assim, a gente está longe de uma evolução legal, algo assim, sabe, que chegue e perdure. Acabou. Não, a gente está longe disso. Por que a gente não brinca mais? O que acontece? Por quê? Eu acho que realmente não tem uma resposta. Ou por comodismo, ou por cansaço, ou porque a gente já tem nessa sociedade que só as crianças brincam. Um adulto não brinca com outro adulto. Vocês repararam isso? Isso não existe. Nós, como pedagogas, a gente brinca no máximo com os filhos pequenos, no máximo, né, gente? Porque normalmente a gente não tem paciência ou não queremos brincar com os nossos filhos. Ou no máximo lá na escolinha, porque você recebe um salário para isso, né? Você tem que brincar com as suas crianças, trazer uma aula legal. Então, assim, essa pergunta me chocou, de uma certa forma, bateu muito de frente com os meus valores, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Por quê? Isso se perdeu através dos tempos. Por que a gente não brinca mais? Então, assim, sabe, eu creio que cada um deve ter a sua resposta interior. A minha, eu confesso que eu ainda estou procurando, realmente. Jamile, eu acho que não tem como diagnosticar tão fácil assim, realmente. Não, exatamente, não tem. Não tem. É algo que você tem que parar para pensar. Aonde? Que ano que eu parei de brincar? Por quê? Houve um retrocesso? Houve sucesso? Sabe? Então, assim, é uma série de perguntas e questionamentos. Essa questão, gente, aí nós, enquanto mães, enquanto pedagogas, a gente está se perdendo nisso. E essa aula de hoje veio para nos mostrar isso, veio para nos confrontar. Por que eu parei de brincar? Sendo que eu posso trazer isso à tona, não só na escola, dentro de casa. Nossa casa é o nosso primeiro ministério, então a gente tem que ser boa aqui para os nossos, dentro de casa, para se externar lá fora. Eu penso assim. Essa pergunta me chamou muita atenção. Posso colocar algumas reflexões sobre essa questão? Sim, por favor. Olha, vamos pensar nos termos. Estou pensando agora na teoria de Vygotsky, porque é histórico-cultural. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a história. Quando começou esse lance do patriarcado, do homem, do machismo, foi mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Nós temos aí 2020 anos que Cristo nasceu. Então, 400 anos antes dele. Por que aconteceu isso? Porque até então era matriarcado, era a mulher que tinha sabedoria, a mulher que tinha a vivência, a mulher que pensava, o homem agia. Então, tanto é que nas guerras começaram a ter guerras de posse da terra, né? Porque antes a terra não tinha dono. Então, quem conquistava
invadia, conquistava, invadia os povos, as cidades, que eram muito pequenas na época, e tudo ficava como poder daquele rei. Então, geralmente eram os reis. E os reis tinham grandes quantidades de homens que iam para a guerra para poder conquistar essas terras. Nessa época, a mulher que fazia a estratégia de guerra, a mulher que falava, vai por aqui, vai por lá, a mulher que tinha essa visão, o homem não tinha essa visão, o homem sabia pegar na arma. Tá? A mulher é que dirigia casa, escravos, plantio, funcionários, empregados, escravos, porque naquela época tinha muito escravo, e criava filhos. Então, a mulher desenvolveu essa visão 360 graus, e o homem não. Ali, ó, ou pescando, ou caçando, ou matando numa guerra. Então, ele tinha uma visão única. O que acontece? Até essa época, a mulher é que direcionava, a mulher que tinha esse poder interno de administrar, de vivenciar, de educar e tudo mais. O que aconteceu? Nessa época, a sexualidade era livre, porque era igual animal, cada um transava com quem encontrava na frente, dava vontade, não tinha uma diferença. Aí, quando o homem descobriu, por meio de observações, que para a mulher engravidar, o homem tinha a sua parceria, é que a coisa começou a ficar complicada. Até então, eles pensavam que a mulher grávida dava à luz, como a galinha, botou ovo, não tinha noção da parceria do homem. Então, o homem começou a pensar assim, eu estou conquistando terras, eu estou tendo poder, aí eu vou ter que dar terra para o filho da minha mulher, que às vezes não pode ser meu filho. Então, aí vem toda a história daquele cinto de castidade, de prender a mulher, aí criar a monogamia, que o casamento tem que ser com uma pessoa só, essa questão toda. E aí o homem começou a dominar. E para ele dominar, isso até junto com a Igreja Católica isso aconteceu, que veio a Inquisição e tal, começou a tirar os poderes da mulher. Quais eram os poderes? De benzer, de fazer remédios naturais, de fazer chás, então, de pensar nas estratégias de guerra. Então, foi tirando todo o poder da mulher. Então, virou o que a gente foi desenvolvendo até chegar no que nós chegamos hoje. Mas, junto com isso, um pouco depois, começou a ter a questão do capitalismo. Então, qual o poder do capital, o poder do dinheiro, o poder da posse. Então, foi a partir disso que começou a ter assim, a posse. Então, a competição na parte financeira também. E com isso, que foi também trazendo mais ainda a dificuldade da brincadeira, porque naquela época, até nossos avós tinham brincadeiras folguedos, as pessoas sentavam na calçada, contavam piadas, contavam histórias, brincavam, as crianças brincavam, os adultos brincavam juntos. A minha mãe conta isso da infância dela, né? Contava. E aí, o que acontece? Com a questão do capitalismo e depois da Segunda Guerra, principalmente depois da Segunda Guerra, 1945, que as mulheres tiveram que ir para as fábricas para trabalhar. Muitos homens morreram na guerra e as mulheres tiveram que ir para as fábricas para trabalhar. Então, foi deixando a família e foi deixando a brincadeira, e foi deixando... A brincadeira é coisa de criança. A mulher, o homem, adulto, tem que ser sério, tem que ir trabalhar. Né? Naquela época, eu estava 12 horas por dia dentro de uma fábrica, então, praticamente, eu vinha em casa para dormir, entendeu? Daí começou essa questão da gente não brincar. E como a Cláudia disse, a sociedade vai ficando doente nesse sentido, porque brincar é vida. E é através da brincadeira que a criança desenvolve intelectualmente, emocionalmente. Vocês viram no vídeo que a criança... elas não brigavam, elas conversavam, elas organizavam juntas, cada um fazia uma coisa, cada um se sentia responsável em fazer uma coisa. Então, era aquilo, e depois se transformou nisso. E aí a criança nasce assim. Só que com a vida bruta do adulto, ela vai entrando nisso também. Então, o que cabe a nós agora? Resgatar essa brincadeira. E eu estava vendo um documentário sobre o brincar, em que a autora fala o seguinte, que a pior das famílias é a família que não conversa. Você falou que você conversa muito, Jamila, isso é muito bom. A família que não conversa, aquela família em que pai e mãe não conversam, só falam necessário. É isso, é aquilo, faz lá, vai comer.
vai para a escola. Então, não tem essa coisa de conversar, de contar histórias, de estar junto, de planejar junto, entendeu? Então, infelizmente, tudo isso aconteceu que a gente não passou a não brincar. E tem outra coisa importante. Agora, com as pesquisas, com muita gente pesquisando sobre a infância e tudo, é que está surgindo essas informações de que brincar é essencial para o desenvolvimento da criança. Antes também ninguém sabia disso, né? Então, antes, assim, vamos pensar, 1950, 1980, a criança ela nascia e ia aprendendo a ser adulta com adulto. Tá? Não pode chorar, cala a boca, não pode chorar. Não, agora é hora de brincar, agora é hora de trabalhar. E assim por diante. Então, agora está retomando essa ideia e voltando atrás mesmo, porque foi uma besteira que a humanidade fez em relação às crianças, em relação a nós também. Por isso que hoje tem tanta depressão. As pessoas não brincam, não riem mais. Entendeu? Então, assim, mas a gente pode, como a Cláudia falou, a gente pode resgatar isso. A gente pode transformar a nossa família num momento de brincadeiras, né? No momento de piadas e assim por diante. Então, é muito gostoso isso. Eu, de vez em quando, faço assim, um encontro remoto assim, com meus filhos e cada um traz uma piada, uma brincadeira, né, com meus filhos, meus irmãos. Isso faz falta para a gente. E vocês terem uma ideia... Magda. Oi, querida. Você tem uma base no artigo que você passou para nós lermos, dos tópicos, um dos tópicos, deixa eu ver que tópico é que eu estou. 2.3. Você tem uma base, a tradução de um livro, que fala sobre o brincar, sobre a psicologia do ensinar e tudo, de Vygotsky, veio para cá em 1988, gente. Olha como que é novo esse conceito para nós, para o nosso país. Anos. E tem muitas obras dele que não foram traduzidas ainda. A gente, né? São 200 e poucas, a gente não tem acesso nesse arsenal todo, não. Então, e os livros dele são caros ainda, tá? Não é fácil. É isso mesmo, né? Ô, gente, eu queria falar o seguinte, criar espaços, né? Acho que a Lenice falou da questão da criança que fica muito tempo no celular e tal, acho que a Luciana também falou, criar espaços para isso, né? Quer dizer, colocar outras coisas no lugar. Porque se não tiver nada, ficar só falando, para com isso, guarda esse celular, eu vou tirar de você, vou te castigar, não vai resolver. Então, criar um outro ambiente que faz com que as pessoas, adultos e crianças, percebam outras possibilidades, né? Outras possibilidades. E principalmente fazer juntos, mesmo na família. Vem cá, vamos fazer com a mamãe, vamos sempre... Sobe aqui na cadeira, vamos lavar a louça juntos. Eu lavo, você seca, alguma coisa assim. Então, trazer esse trabalho junto, essas vivências junto com as pessoas, né? Luana, você quer falar, querida? Quero sim. Eu vi lá no documentário também as crianças fabricando seu próprio brinquedo. Eles ali pensando e sem alguém falar assim para eles assim, você vai se cortar, você vai se machucar, não faça isso. Então, assim, você deixar a criança criar, não você criar com ela. Você pode estar participando da vida dela, trocando ideia. Mas, assim, você deixar a imaginação dela fluir. Sim. Porque, assim, tem o lúdico, tem a imaginação, tem o faz e de conta. E quando ela fabrica, você dá oportunidade para a criança, ela coloca aquilo em prática. Sim. Aí ela acaba se desenvolvendo mais. Com certeza, Luana, é isso mesmo. E quando eu digo assim, por exemplo, vamos brincar, você faz isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, você também se permite fazer e a criança e deixar a criança mesmo criar, né? E é muito interessante, gente, que nesse vídeo você percebe todo o processo de brincadeiras ali. Houve tanto desenvolvimento intelectual, eles tiveram que raciocinar, que refletir, que dialogar, né? Houve um lado, como a Cláudia falou, da afetividade, da sociabilização, conversou com o outro e perguntou para o outro foi fazer aquilo, aí eu vi que foi fazer, eu pego e faço outra coisa. Então, houve todo um processo ali que não precisou do professor falar, olha, não pode brigar, olha, tem que ser bonzinho. Não precisou de discurso, precisou de vida, né? E é assim que as coisas acontecem. E outra coisa importante que a Luana também falou, nenhum brinquedo ali foi caro, né? E até no vídeo a professora fala assim, os pais começaram a colaborar. Traz uma tampa velha de panela, traz
um carretel de papelão, qualquer coisa serve. Eu me lembro muito do meu filho mais velho, quando criança, bebê, tinha 6 meses, alguma coisa. O avô paterno tinha só ele de neto, trazia um punhado de brinquedos comprados, e ele não ligava para aquilo, ele queria as tampas das minhas panelas para bater uma na outra e arrastar no chão, entendeu? Então, assim, é isso. Não precisa de muita coisa para ser feliz e para fazer a criança feliz, né? Olha, gente, que alegria. Não, para mim, assim, eu fico muito emocionada, fico muito sensibilizada com momentos desses, né? E como a Cláudia falou, e nós temos falado, são momentos muito ímpares, então, assim, aproveitem, gente, ao máximo, tá? Aí eu queria falar rapidamente em relação aos trabalhos no AVA. Não faça para ficar livre, estou vendo. Não faça para ficar livre, não faça para ter nota. Usufrua, faça brincando, usufrua. Brinque com as ideias, brinque como a Sheila e a Jamile falaram, da criatividade. Lê lá uma ideia, lá um parágrafo, nossa, me surgiu uma ideia, anote. É isso. E o fórum é isso também. Vamos se posicionando, se colocando lá dentro. Vamos transformar isso numa grande brincadeira. Combinado, meninas? Queridas? Deixa eu só falar um negócio aqui para a Sheila. Sheila, eu brinquei com você que você fala muito, mas eu aprendo muito. Mas eu aprendo muito com as suas vivências, viu? A sua e da sua colega. Não faço, não. Isso aí é de boa demais da conta. Que paz, sou de boa. Boa noite para você. Esse aqui para a nossa prova, tudo isso aqui? Só isso. Jeová Jireh. Foi na minha cabeça. Só bigotes. Meninas, ó. O texto que vocês receberam, vocês... Esse aqui. Tem alguma coisa que eu pus, assim, que eu marquei? Não, você fixou 2.1, 2.2, 2.3 e algumas considerações do 2.4, sabe? Isso. Assim, sabe? Então, tem muita coisa. 2.1, 2.2 e 2.3. Muita coisa não. Dá umas 30 páginas, 30 e poucas. É pouquinho. Para a graduação... 2.2 não, é só 2.1, 2.3 e 2.4. Isso. 2.1, mas aí não tem... eu imprimiram tudo para mim. 2.1 não. Não, 2.1 sim, 2.3 e 2.4. Bom? Então tá. Querida, beijo, bom descanso. Qualquer coisa durante a semana me dê um toque. Se tiver dúvida, coloque no fórum de dúvidas, porque aí fica registrado lá e eu respondo para você. Então, da página 57 a 85. Certo. 83, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Tá? Lembrando que 2.2, não. Sim, senhora. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vocês também, beijo. Com Deus. Beijo, vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jamile, está tudo em paz? Em relação aos trabalhos? Tá indo. Tá tudo certo. Então tá bom. Obrigada. Nada, querida. Bom descanso. Boa noite, Naeli. Magda,